É com enorme prazer que nós iniciamos agora uma série de conferências, de discussões, de conversas a respeito do direito sanitário. Nós começamos esse trabalho na Comissão Especial de Direito Sanitário e Saúde, criada em 2012, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sob inspiração do Dr. Ofir Cavalcante, um batalhador entusiasta pelas questões jurídicas relacionadas à saúde. Eu sou Sueli Gandolfi Dallares, sou a atual presidente, a primeira presidente desta comissão especial, que conta com representantes de vários estados brasileiros, pessoas interessadas, trabalhadoras, tanto com experiência prática na área do direito sanitário, quanto também com experiência na área do ensino do direito sanitário. Eu tenho uma formação, a minha atuação é sobretudo na área acadêmica, mas como nós teremos a oportunidade de verificar durante esta série de conferências, acho que é impossível alguém fazer direito sanitário sem se envolver na luta pela política pública de saúde. Muito bem, agora é hora de começar a discutir o que seja o direito sanitário. Para entendermos o que é efetivamente o direito sanitário, tem um colega que diz que isso é um nome muito feio, ele brincava até, disse, isso não cheira bem. Eu quero começar contando como foi que se criou a disciplina do direito sanitário, como se criou essa expressão, e para que a gente possa entender isto, eu quero contar todo o processo de elaboração. E ele passa, inicialmente, pela compreensão do que seja saúde. A nossa experiência foi muito interessante, digo nossa experiência, a experiência de um grupo de professores da Faculdade de Direito, basicamente, e da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, começando a pensar o direito sanitário, porque o primeiro momento foi a dificuldade de entender exatamente o que era saúde. Se nós fizermos uma enquete hoje e perguntarmos o que é saúde para as pessoas com uma certa idade, as pessoas que já passaram pela escola, elas quase que, sem dúvida alguma, em sua enorme maioria, vão dizer que saúde é não estar doente. Então, a aproximação que se faz da ideia de saúde é uma aproximação com a ideia de doença, é não estar doente, né? E não é assim que quem trabalha com saúde aprendeu a trabalhar. E é isso que nós vamos discutir nesse primeiro momento dos nossos encontros. Afinal, o que é saúde? Muito bem. Começando um pouco pela história, nós vamos ver que saúde, se nós chegarmos um pouco mais atrás na história da humanidade e formos buscar a compreensão na Grécia Antiga, no período áureo da democracia grega, nós vamos ver que não existia, nós não vamos encontrar uma palavra que possa ser diretamente traduzida por saúde. Nós vamos encontrar que dois termos se aproximam mais da ideia de saúde. Esses dois termos são dietética e ginástica. Curioso isso, não? A ideia de saúde era, para os gregos deste período, século IV a.C., era uma ideia muito mais próxima de um conteúdo de alimentação, de comer bem, de comer adequadamente, dietética, e de fazer exercícios, de cuidar da forma física, a ginástica,
não é? Então, ao invés de prioritariamente estar focalizando a questão da doença, se focalizava um conteúdo positivo, uma ideia de bem-estar, não é? Comer bem e se exercitar ou manter a forma física. Esta é uma questão que nunca se perdeu, essa ideia de saúde nunca se perdeu na história da humanidade, e é curioso pensarmos isso. Eu sempre que falo do tema, sempre, sem exceção, vou me lembrar do privilégio que tive examinando, no começo da minha carreira, um concurso de livre docência no interior de São Paulo, onde a tese do candidato implicava uma busca pelo que era, qual era o conceito, qual era a ideia de saúde que crianças entre 10 e 12 anos apresentavam. E ele foi muito cuidadoso no seu trabalho, entrevistou crianças de escolas públicas e privadas na cidade, todas entre 10 e 12 anos. E qual foi a conclusão do trabalho? O que as crianças dizem que é saúde nesta fase da vida? As crianças dizem que saúde é correr, brincar, jogar bola. É perto da ideia dos gregos, não é? E por que nós, adultos, assimilamos a ideia de saúde à ideia de doença? Houve nessa tese, naquelas entrevistas, houve crianças que falaram que saúde era não estar doente. Como eram tão poucas, o candidato foi atrás de cada uma delas, entrevistou cada uma delas para entender por que ela tinha essa ideia diferente de saúde. E qual foi a conclusão? Estas crianças que falavam que saúde era não estar doente, ou tinham estado doente, elas mesmas, há 15 dias atrás, há uma semana atrás, ou tinham alguém doente em casa. Então, ele concluiu que a ideia de saúde é uma ideia positiva e que só a cultura é que vai fazer com que nós acabemos por priorizar o oposto da doença. De todo modo, saúde e doença são dois pontos, dois extremos de uma mesma reta, não é? Nós sabemos perfeitamente quando estamos saudáveis e perfeitamente quando estamos doentes. E ela é um gradiente que nós vamos encontrar entre esses dois pontos um enorme gradiente em que estamos mais ou menos saudáveis, não é? Muito bem. A ideia de saúde engloba aspectos, e isso é fundamental. Eu acho que passamos agora para um ponto importante da compreensão do que seja saúde. Saúde tem aspectos individuais, e isso é absolutamente claro. Nós vamos entendendo que estamos falando deste gradiente. Peguemos um exemplo muito fácil das questões individuais, por exemplo, na escolha de um médico, na opção por uma assistência médica, uma assistência sanitária. O aspecto é a escolha, é absolutamente individual. Eu quero aquele profissional, eu quero aquele tipo de cuidado. Então, eu estou tratando de questões onde o aspecto individual é o aspecto que é prioritário no conceito de saúde. Mas eu posso imaginar situações em que o aspecto que predomina na saúde seja uma questão coletiva. Por exemplo, a questão da vacinação, do controle de doenças. E aí eu posso pensar vacinação ou qualquer uma das etapas do controle das doenças.
De fato, neste exemplo, o que nós vamos perceber é que não basta que uma pessoa seja vacinada, não basta que uma pessoa, vivemos, né, essa crise sanitária atualmente, não basta que uma pessoa cuide dos seus vasos e evite a propagação do mosquito que transmite a dengue. Nós precisamos que todas as pessoas façam isso. Nós precisamos que todas as pessoas sejam vacinadas, que todas as pessoas cuidem, porque o mosquito não sabe que ele só vai picar aquele que não cuidou da sua parte, não fez a sua obrigação, né? Ele nasce ali naquele vaso e vai viajar o município e pode atingir qualquer um, pode atingir exatamente, pode picar quem cuidou, né? A mesma coisa acontece com a questão da vacinação, né? Nós precisamos a vacinação, eu acho importante, muito importante lembrar, ela é uma enorme intervenção ecológica. Nós queremos eliminar um bichinho, né? A vacinação é isso. Eu não quero que circule aquele vírus causador daquela moléstia. E vou tomar as medidas para que isso não aconteça. Mas, entretanto, se eu não tenho todas as pessoas protegidas, ou é um quociente, eu digo todas como uma generalização, os profissionais de saúde que nos assistem podem dizer, não é bem assim, não é bem assim, mas é quase todas as pessoas protegidas, há um valor definido até para cada tipo de vacina, quanto que eu preciso ter da população protegida. Eu, ao invés de proteger, eu exponho, porque vai se desenvolver, o que irá se multiplicar será a forma mais agressiva da moléstia que eu estou querendo controlar. Então, veja, é um grande impacto e uma grande responsabilidade. E por isso os governos investem muita força, muito dinheiro, muita energia para manter programas de controle de doenças com a vacinação e querem atingir, e nós vemos isso, campanhas que diz não, a campanha é do dia 20 ao dia 30, e aí depois a gente vê a mesma campanha do dia 2 ao dia 10, porque não se conseguiu, naquele primeiro período, atingir a meta necessária para efetivamente controlar a doença que se quer controlar com a vacinação, né? Então, o aspecto coletivo da saúde, acho que nesses exemplos fica absolutamente evidente, não é? Mas nós temos também aspectos culturais e que são muito importantes. Nós podemos imaginar uma questão, e desculpem a singeleza do exemplo e a questão pessoal, porque é isso que eu vivo como professora, não é? Durante muito tempo, dando aula para pessoas que trabalham na área de saúde, que estão se formando em saúde pública, mas que já têm uma experiência, são médicos, engenheiros, enfermeiros, farmacêuticos, profissionais da área de saúde. Eu usava como exemplo desse caráter cultural da saúde a questão da limpeza das caixas d'água. Curioso, se perguntássemos na prova para todos aqueles alunos com qual periodicidade se deve lavar a caixa d'água para evitar moléstia, transmissão de doenças, garantir que a água tenha boa qualidade, tudo isso, todos seriam capazes de responder certo, responder e responder certo. Mas o que acontecia quando eu perguntava para nessas turmas?
Quantos aqui se lembram de qual foi a última vez que providenciaram a lavagem da caixa d'água em suas casas ou de verificar se os prédios onde moram teve a caixa d'água limpa, né? É triste, devo dizer que é triste. As respostas sempre me deixaram muito triste, mas evidenciavam exatamente a questão cultural. Eu sei que é importante, mas eu não introjetei isso ao ponto de realmente me convencer. Eu sou capaz de devolver, então na prova eu sei dizer, mas eu não estou absolutamente convencido, porque eu não vejo, talvez seja isso, eu não vejo o bichinho, tem alguma coisa que está errado, está faltando nessa transmissão cultural, que de fato as pessoas não cuidam disso. Então saúde depende também de características que são coletivas. Mas o que é mais difícil para trabalhar com saúde é que essas características individuais, coletivas e culturais, elas acontecem todas ao mesmo tempo, elas são concomitantes. Eu não posso pensar em saúde, eu não posso conceituar saúde sem considerar estes três aspectos da questão. Eu quero dar um exemplo bem simples, que também tive a felicidade de aprender logo no começo da minha vida profissional, que vai nos permitir entender como as coisas acontecem. Infelizmente, eu aprendi lá atrás, mas eu tenho certeza de que isso está acontecendo hoje, agora, no Brasil. E não será difícil encontrar uma situação semelhante. Em algum posto de saúde, há uma mãe que está chegando com a sua criança com verminose. O seu filho tem verminose. Ela passa por uma consulta médica, é diagnosticada a verminose, o médico prescreve um vermífugo, ela recebe o vermífugo, um vermífugo que é um medicamento aprovado, registrado, já provou que efetivamente mata o verme. Ela recebe o remédio, ela dá o medicamento para a criança. E daqui a 15 dias, no máximo um mês, ela volta para o posto de saúde, com a mesma criança, com a mesma verminose. O que é isto? O que tem por trás disso? Né? Nós sabemos que o medicamento, ela conseguiu a consulta. O medicamento então ela conseguiu a consulta pensando na questão individual, do direito individual. Ela tem um medicamento seguro que foi testado, a Anvisa cientifica de que ele efetivamente mata o verme. Questões, e a Anvisa, nós estamos falando então de questões que são coletivas, né? É um serviço público para garantir qualidade de medicamentos, de alimento, tudo, né? Todos os medicamentos são submetidos a esse registro. E ela volta com a mesma doença. O que explica isso? Se a gente for olhar de perto, a gente vai ver que essa criança vive ao lado de um córrego onde passa o esgoto a céu aberto. Ela está constantemente se contaminando. Aquele medicamento fez efeito, mas ela já adquiriu uma nova verminose, né? Ou a mãe não sabe, não introjetou culturalmente a questão de lavar as mãos no preparo do alimento, né? Essas coisas são importantes. Então, tudo isso junto vai determinar questões individuais, coletivas e culturais que determinarão o estado de saúde daquela criança, que será sempre daquela criança, naquela situação real. Acho que isso
é fundamental. Esse é o outro ponto importante para trabalharmos com saúde. Só na situação concreta nós podemos definir o que é saúde. Quero provocar os nossos ouvintes um pouquinho mais, pensando, de novo, no exemplo da vacina. Eu tenho, contar mais um casinho rápido. Eu tenho agora minha 11ª neta, tem 6 meses, e está tendo que tomar vacina. E as vacinas, o dia da vacina é um dia difícil, porque às vezes ela toma 7 vacinas ao mesmo tempo, né? E passa mal, é um dia que a criança fica prostrada, né? Aí, numa discussão entre da minha filha com suas colegas, mães recentes, com crianças na mesma situação, uma disse, pois é, mas ela passa mal porque você quer, porque tem a opção de não dar vacina, né? E aí eu fiquei pensando, de fato, para o conforto da criança é muito melhor não tomar vacina, né? Se eu pensar individualmente, eu não quero que minha neta tome vacina e passe aquele dia, é um dia só, mas é um dia desagradável. Se eu pudesse poupá-la, eu pouparia. Por que eu não estimulo isso? Por que eu acho que ela tem que continuar tomando vacina? Por que eu faço campanha para que ela continue tomando vacina? Por quê? Porque nós precisamos, em benefício de toda a sociedade, que as pessoas sejam vacinadas, né? Isso é um pacto social. Então, eu tenho que privilegiar, eu tenho que discutir se eu vou privilegiar a igualdade ou se eu vou privilegiar a liberdade em relação a isso. E essa discussão está acontecendo sempre. A cada momento em saúde, por conta de toda essa complexidade, eu tenho que decidir se privilegiarei a liberdade, se privilegiarei a igualdade. Eu vivo em São Paulo, eu sofro com trânsito. A quantidade de doença respiratória causada pelos problemas de trânsito é enorme. Essa decisão, se eu vou controlar o número de veículos, se eu vou intervir no trânsito para diminuir as questões de doenças respiratórias, a incidência de doenças respiratórias, é uma questão que mostra essa complexidade da saúde. Por quê? Porque há intervenção no trânsito, a gente tem visto no Brasil isso, assistido isso, o quanto que é importante para manter o desenvolvimento econômico essa indústria automobilística, né? Se eu vou reduzir a indústria automobilística em benefício da saúde, eu preciso saber exatamente quanto de redução eu quero, qual o benefício, e essa discussão, porque vai ter um impacto. Haverá, queiramos ou não, pessoas que serão despedidas, que perderão seus empregos, porque nós queremos menos carros, menos veículos nas ruas para proteger a saúde. Essa é uma discussão fundamental. Esse equilíbrio depende exatamente dessa discussão. Também podemos, e depois na série das nossas conferências, nós vamos voltar a esse tema, a questão dos tratamentos no exterior. Seria ótimo se eu pudesse dar a todas as pessoas o melhor tratamento possível, e ainda que não tenha no Brasil, que busquemos na Europa, onde ele existe, da melhor forma que tem. Mas será que eu posso decidir assim, ou eu tenho que pensar que eu tenho esse pedido de tratamento contra, por exemplo, a oferta para todas as pessoas que têm hipertensão do medicamento eficiente para controlar essa hipertensão? São sempre questões, em resumo, o que nós estamos falando é que a questão da saúde é complexa, é extremamente complexa, e nós temos sempre que discuti-la em cada realidade concreta. Isto implica necessariamente democracia. Só com democracia eu posso ter segurança de que
aquele conceito de saúde é efetivamente o conceito de saúde daquela comunidade. Eu não posso, eu, Sueli Gandolfi Dallari, não posso decidir na minha escrivaninha qual é o melhor equilíbrio em todas essas questões. Eu posso votar de acordo com o meu convencimento, mas São Paulo tem que decidir, mas a cidade de São Paulo, mas o meu bairro, mas somos nós. É a democracia, é a efetiva participação do povo que permite que se descubra o que é saúde. Assim, em resumo, trabalhar com saúde não é fácil, né? Se nós escolhermos o tema de compreender o que é o direito sanitário, nós, só discutindo um desses termos, o que é saúde, nós pudemos ver, nesse nosso primeiro encontro, que se trata de uma questão efetivamente complexa, que exige, sobretudo, e essa é a conclusão que eu queria retomar depois, mais para frente, na nossa série de conferências, exige democracia. Não dá para falar em saúde sem pensar em democracia. Por hoje é só, nós voltamos numa próxima atividade discutindo ainda o que é o direito sanitário. Nós não terminamos, nós pensamos o que é saúde e agora nós precisamos pensar efetivamente o que é o direito sanitário para podermos trabalhar com competência nesse tema. Obrigada.